Então, vou falar para vocês hoje sobre o processo de teste dentro do processo de desenvolvimento de software tradicional, tá? Aquele dirigido por planos. O que eu vou falar aqui nesse conjunto de slides? Modelo V, que é o modelo mais conhecido aí para a organização das atividades de teste, tá? Os níveis de teste, tá? É um conceito que é chamado de Model Based Test Design, que é como é que a gente entende os conceitos da área de teste, falar alguns desses conceitos, e eu acho que critérios de cobertura não está nessa aula, tá? Eu deixei aqui, mas eu acho que eu tirei isso desse conjunto de slides. Vamos lá. Processo de teste. O que vem a ser, né, um processo de teste? É definido como etapas ou fases do processo de desenvolvimento de software, né? Então, software, naturalmente, ele precisa ser testado. A questão é como é que a gente organiza essas atividades de teste dentro de um processo e de uma forma com que a gente consiga seguir essas atividades de uma maneira organizada. Tá? Um modelo que, não vou dizer que seja a primeira proposta, né? Mas uma proposta que vingou em relação a processo de teste foi o que é chamado de modelo V, tá? Que é do Hook, de 1986, ou seja, isso aí já tem bastante tempo e é usado até hoje, tá? A gente vai ver, esse modelo V, ele é para o processo tradicional de desenvolvimento de software, tá? Dirigido por planos. A gente vai ver mais para frente como é que é feito no Agile. Tá? Essa aqui é a imagem original do modelo V de teste de software, lá do artigo do Hook, de 1986. Tá, vamos dar uma olhada. Depois eu tenho uma outra imagem aqui que já é uma imagem remodelada, mas só para a gente poder entender como é que foi organizado aqui as atividades de teste dentro do processo de desenvolvimento de software. O modelo V, eu acredito que vocês consigam ver claramente aqui que tem um V, né? Onde você tem dois lados nesse V. Você tem um lado aqui, que é um lado de especificação, tá? E você tem um outro lado aqui, que é um lado, digamos assim, de execução dos testes, tá? Ou de verificação e validação. Então, o que isso aqui está tentando mostrar, né? Que determinadas atividades são realizadas para produzir uma especificação, que é uma especificação que é utilizada num determinado nível de teste, tá? Então, ó, o que a gente tem? Vamos olhar desde cima, né? Essas caixinhas aqui, os retângulos, são atividades, tá? E não é bem um círculo, né? Tá? Essa forma arredondada aqui, ela te dá um artefato, tá? E aí, a atividade ela é realizada e te produz um artefato. Então, a gente tem aqui, ó, iniciação do projeto, especificação dos requisitos. Isso te dá uma especificação dos requisitos, é claro, de alto nível, que é o artefato necessário aqui para a gente aceitar o software. Eu preciso saber o que esse software tem que fazer para eu conseguir aceitar esse software. Tá? Depois da especificação, existe uma etapa de design estrutural, tá? Ou, hoje em dia, a gente poderia chamar de arquitetura ou design detalhado, tá? E aí a gente tem aqui o design do software, tipicamente modelos, tá? Módulos, as relações entre os módulos, tá? E esse artefato aqui, ele vai ser necessário para você ter o software integrado, ou seja, repara que do outro lado aqui, né, quando a gente sobe, a etapa imediatamente anterior ao artefato estar sendo gerado é o tipo de teste que você realiza para você poder ter aquela característica no seu artefato, né? Então, por exemplo, aqui em cima, a gente tinha especificação e o software aceito. Para você ter o software aceito, você faz uma etapa aqui que é o acceptance test, ou teste de aceitação, que tipicamente vai verificar o software em relação à especificação. Tá? Na verdade, o teste de aceitação é um pouquinho mais do que verificar, tá? Ele vai verificar e validar.
Beleza? Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Se você tem o design do software, vai ser necessário para você verificar se o software está integrado corretamente. E aí, a atividade que você realiza para ter o software integrado é o teste de integração. A integração e o teste de integração. Tá? Seguindo em frente aqui, ó. Design detalhado. Tá? Você fazer então, assim, esse structural design aqui do modelo original, ele está mais no nível de arquitetura, tá? E o design detalhado é o que a gente faz em termos de design detalhado até hoje, que é você pegar para um caso de uso, né? E você detalhar toda a implementação dele lá em modelos, tá? Como, por exemplo, hoje em dia a gente usa o ML, em 86 não existia o ML, tá? Então, provavelmente eles faziam isso de outra forma, tá? Usando modelagem estruturada. Tá? Então, o design detalhado tem o design dos módulos, que vai ser necessário para gerar os módulos debugados aqui. E a atividade que você vai realizar aqui para ter os módulos debugados, né, é você fazer a codificação em teste unitário. Tá? Então, esse aqui é o modelo original. Esse modelo, ele visa organizar as atividades de teste. Tá? E aí, a gente tem, olhando para o modelo V, o que a gente chama de níveis de teste são esses níveis aqui, ó. Por exemplo, a gente tem teste de aceitação, que é um nível, teste de integração, que é outro nível, e a gente tem teste unitário, que é um outro nível. Tá? Esses níveis, assim, a gente fala de níveis, você pode fazer uma associação com a altura aqui do modelo V, né, do nível no modelo V, mas você pode fazer uma outra associação que é o nível de detalhe que você precisa para realizar aquele teste ali. Tá? Então, vamos lá. Esse era o modelo original, né? Lá de 86. Essa imagem já foi repaginada assim, muitas vezes e você encontra muitas variações da imagem do modelo V por aí. Tá? Então, eu peguei uma imagem aqui do modelo V, do livro do Offutt, do Aman e Offutt, que é o que a gente usa aqui no curso, tá? De 2017. Mas vocês vão ver que assim, os elementos do modelo V continuam o mesmo. O que mudou aqui foi a imagem. Ó, mesma coisa. Você faz análise de requisitos, tá? E aí, com a análise de requisitos, aqui não está tão detalhado qual artefato que você gera, mas a análise de requisitos vai te gerar a especificação dos requisitos que você vai usar para fazer o teste de aceitação. O design arquitetural, que na outra imagem aparecer como structural design, tá? Ele vai te ajudar aqui a fazer teste de sistema. O design dos submódulos, tá? Vão te ajudar a fazer o teste de integração. O design detalhado, o teste dos módulos. E a implementação, os testes unitários. Então, assim, esse modelo V é um modelo conceitual para a gente entender que existem níveis de teste e, para cada nível de especificação que é gerado, a gente tem um nível de teste correspondente que visa fazer a verificação e a validação daquela especificação em relação ao software produzido. Novamente, isso aqui é o modelo de desenvolvimento de software tradicional, tá? Modelo V, se a gente for tentar aplicar isso aqui no Agile, a gente vai ficar meio enrolado, tá? Eu já expliquei aqui que cada etapa produz uma especificação que é utilizada para especificar os testes que validam aquela etapa. O lado esquerdo do modelo V, especificação, e o direito, as etapas de integração, verificação e validação. Então, os níveis que a gente tipicamente encontra aí no mercado são teste de aceitação, sistema, integração e unitário. Tá? Então, o que mais gera dúvida aqui é se a gente precisa mesmo de tantos níveis aqui da parte de design, tá? Então, assim, tem gente que junta isso aqui tudo numa coisa só. Fala assim, beleza, isso tudo ali, design teste de integração e teste de sistema. Tá? Ou até mesmo design só para integração, sistema verificando a especificação de requisitos de uma forma mais detalhada do que o teste de aceitação. Tá? O teste de aceitação, o objetivo dele é validar
o sistema junto com o usuário, enquanto o teste de sistema é verificar a especificação de requisitos. Tá? Então, assim, o teste de sistema ele é feito dentro de casa, né, junto com a equipe de desenvolvimento de software, a equipe de teste, com muito mais detalhes e com um propósito não só de fazer testes de aceitação, mas também testes de defeito, tá? Para encontrar defeitos no sistema. Já os testes de aceitação é mais para mostrar para o usuário como é que se o software realmente funciona e que ele atende os requisitos naqueles casos mais, digamos, típicos. Já o teste de integração é verificar a integração entre os módulos e o teste unitário é verificar os programas ou módulos. Para a gente conseguir entender o processo de teste tradicional, tem uma outra perspectiva, que é chamada de Model Driven Test Design. Aqui a gente está tentando entender o processo de teste não pela organização das atividades em relação às especificações, mas pela organização das atividades em relação a como elas são feitas, tá? Então, ou a ordem com que elas são feitas. E aqui a gente tem um pouco mais de detalhe do que no modelo V. Tá? Então, só para a gente poder entender um pouco. Aqui, nesse modelo, a gente tem uma linha pontilhada aqui, que tem 2 níveis de abstração. Tá? Então, você tem um nível de abstração alto, que fica nessa parte aqui de cima, onde você está trabalhando com especificações. Tá? E tem a parte aqui de baixo, onde você está trabalhando, digamos, com o software em si. Tá? Você está trabalhando num baixo nível de abstração. E aí, tem atividades que são de alto nível, ou seja, que você usa um alto nível de abstração para fazer, e tem atividades, digamos, de baixo nível, onde você tem que, digamos, meter a mão no código mesmo, meter a mão no artefato mesmo para poder fazer. Tá? Isso ajuda a entender um pouquinho a natureza das atividades de teste e, digamos, ajuda também a organizar quais são as equipes ou pessoas que vão fazer cada atividade dessas aqui, tá? Vamos lá. Como é que funciona, né? A gente tem aqui o artefato de software. Repara que o artefato de software está na parte de baixo, tá? Do nível de abstração. E aí você tem, numa parte de cima, modelos que representam esse artefato, tá? Então, esses modelos ou estruturas, eles vão te dizer aqui que tipo de requisitos você tem para o seu teste. Tá? Digamos que você tem a arquitetura do software, ou você tem a especificação de requisitos, dizendo que você tem lá necessidade de testes não funcionais, ou necessidade de coisas que são não funcionais, por exemplo, performance. Isso vai te dar aqui requisitos de teste. O que tem que ter, o que a gente tem que testar em relação a esse software? Repara, isso é dado num nível mais alto de abstração. É dado num nível de modelo, estrutura, requisitos. Isso aqui é input para a gente saber o que a gente precisa para testar, ou o que precisa ser testado. A partir desses requisitos de teste, existe um detalhamento, tá? Um refinamento desses requisitos e produção de especificações de teste. Tá? Então, assim, especificações de teste são o que esses testes vão fazer, tá? Ou que tipos de teste a gente vai fazer. Tá? Durante o curso, a gente vai olhar muito para isso aqui, tá? Que é como é que eu produzo casos de teste, como é que eu decido que testes vão ser feitos. Repara, esse nível de abstração de design aqui que ele chama, que é um nível de abstração mais alto, ele é um nível de abstração onde a gente precisa digamos assim, de inteligência, tá? Que é assim, a necessidade de você ter conhecimento sobre testes e para você poder gerar as especificações dos testes. E essa parte aqui de baixo, ela é uma parte mais operacional, que é a gente pegar essas especificações de testes e tornar elas concretas. Ou seja, a partir de uma especificação de teste, digamos, eu preciso testar um formulário lá de login.
Então, para testar o formulário de login, eu vou ter as seguintes especificações de teste. Eu tenho que fazer um login válido e um login inválido. Estou abstraindo assim de uma forma bem alto nível, tá? Aí eu tenho isso aqui como especificação dos meus testes. Isso aqui é alto nível, tá? Ninguém disse quais vão ser, por exemplo, os valores que eu vou colocar no formulário. Mas, para esse teste poder ser executado, eu preciso passar por esse fluxo aqui, tá? Então, quais são os valores que vão ser usados? Então, é um login válido e um login inválido. Beleza, então eu preciso saber que dados que estão no banco de dados, para eu poder saber o que é um login válido e dar um exemplo de login válido e um exemplo de login inválido. Quando você tem os inputs já junto com a especificação dos seus testes, você vai ter os casos de teste. Tá? Os casos de testes, eles ainda são somente informação, tá? Você precisa ter os scripts de teste. Script de teste não quer dizer que seja teste automatizado, tá? Pode ser teste manual, mas os scripts de teste qual o procedimento que você faz para executar esses casos de teste, passo a passo. Então, mesmo que seja um teste manual, você precisa ter o passo a passo para que esse teste seja reprodutível, tá? Para que uma pessoa possa pegar esse teste e simplesmente executar ele. Tá? Isso são os testes scripts. Se for automatizado, o teu script é um programa, tá? Então, que vão gerar, depois de executados, os resultados do teste. O resultado de teste é o quê? Geralmente resultado esperado versus o resultado obtido, se o teste passou ou não passou. Tá? E aí, a partir daí, você vai ter uma avaliação dos testes, que é você olhar para esses resultados, ver se eles fazem sentido, tá? Porque muitas vezes você pode ter erros aqui no meio do caminho, tá? E verificar se isso está ok ou não está ok. Beleza? Então, isso aqui é um outro modelo chamado de Model Driven Test Design, que vai falar de como você projeta testes, tá? E quais são as atividades, projeta e executa, né, os testes, e quais são as atividades envolvidas nesse modelo. Tá? E também os níveis de abstração que você trabalha. Além disso, para a gente entender como é que funciona o processo de teste nos modelos tradicionais de teste de software, a gente precisa dar uma olhada na perspectiva temporal. Tá? A gente já viu que tem níveis de teste, vimos também que tem níveis de abstração em relação ao design dos testes, ou a gente projetar os testes. Tá? E agora a gente vai entender como é que funciona temporalmente. Tá? Então, existem alguns artefatos que a gente chama de planos de teste, que são referentes a essas atividades aqui de design de alto nível. Esse design de alto nível aqui, que é a especificação dos testes, a gente não precisa ter o software pronto para começar a fazer isso aqui. No próprio modelo V, você consegue visualizar isso. Ó. Se eu tiver requisitos, eu já consigo olhar de alguma forma para a aceitação do software. Ou seja, eu já consigo projetar quais vão ser as especificações dos testes de aceitação, só tendo o modelo de requisitos. Tá? Se eu tiver o design arquitetural, eu já consigo projetar os testes de sistema. Se eu tiver lá o design detalhado, ou design de submódulos ou subsistemas, eu já consigo projetar os testes de integração e os testes de módulo. E os testes unitários aí não tem jeito, gente. Para fazer os testes unitários, eu preciso ter código-fonte. Tá? Ou pelo menos projeto do código-fonte. Fica em a gente ter ou poder ter uma distribuição das atividades de teste mais, digamos assim, uniforme no tempo. A gente tende a pensar que quando a gente vai fazer teste, o teste vem sempre depois do software pronto. Então, tem uma etapa que vem depois do software pronto, que é a execução dos testes. Não necessariamente todas as atividades aqui relacionadas a você projetar os testes precisam ser feitas depois que o software estiver pronto. Na verdade, toda essa parte aqui de cima a gente consegue fazer só tendo especificações
E a gente ainda consegue chegar até aqui, ó, até teste script sem ter software pronto. Na verdade, é um pouquinho mais difícil você ter os testes script sem ter o software pronto. Se você for um pouquinho mais conservador, você consegue chegar no test case, que é as especificações dos testes, mais os valores de entrada e estados que você precisa ter para executar os testes, sem ter o software pronto. Tá? Então, assim, vamos dar uma olhada como é que isso aqui reflete, tá, numa perspectiva temporal. Tá? Vou dar um exemplo. Essa imagem aqui é uma imagem de um processo de desenvolvimento de software tradicional que chama de RUP, que é o Rational Unified Process. Tá? Nessa imagem, é um processo interativo incremental. Tá? Nessa imagem, a gente consegue visualizar aqui, dentre as áreas de conhecimento do desenvolvimento de software, tem uma areazinha verde aqui, ó, tá vendo? Teste. Esse cara aqui. E nesse gráfico, a altura da linha, ela quer dizer a quantidade de esforço despendido dentro de cada fase aqui do desenvolvimento de software. Então, você pode olhar essas fases aqui de uma forma temporal. Aqui da esquerda para a direita, a gente tem tempo. Tá? Aqui embaixo é só para mostrar que o processo é interativo incremental, tá? E que você não está fazendo uma coisa que é cascata. Que você tem uma etapa inicial, depois você vai gerando interações que vão gerando incrementos, tá? E aí cada incremento desse vai sendo entregue até o software ser entregue todo. Então, só para a gente ter uma noção como é que funciona a etapa de testes, ó. Então, na fase de iniciação do RUP, você já começa a ter atividade de teste. Ó. Pô, se fosse aquilo que a gente imaginou, né? Eu só faço teste depois do software pronto, eu ia vir ter teste aqui só no meio da construção para frente. Tá? Mas não é verdade. A gente começa a especificar os testes lá quando a gente começa a fazer a primeira especificaçãozinha do software. Ó. Repara que isso está casando aqui, ó, com requisitos, está vendo? Modelagem de negócios, iniciação do projeto, muita atividade de modelagem de negócio, muita atividade de requisitos, né, para a gente poder saber o que fazer, um pouquinho de atividade de análise e design, um pouco de implementação que você pode encarar como prova de conceito de arquitetura, para você visualizar se vai conseguir fazer efetivamente aquele software, implantar alguma coisa, algum requisito que seja mais arriscado, e já começa a ter atividade de teste para você especificar os testes. Conforme você vai fazendo as interações, ó, repara, você vai fazendo interações e vai aumentando um pouquinho o esforço de teste mais próximo do final de cada interação. Tá? Isso pode indicar que você está, além de especificar algum teste que vai ser feito, fazer atividades de verificação e validação de artefatos. Tá? Lembrando, a gente pode fazer verificação de artefatos sem teste, né? Acho que na aula passada eu falei lá com vocês de inspeções. Digamos, a gente sempre pode verificar um artefato em relação ao outro, tá? E verificar se eles estão, digamos assim, consistentes. Então, imagina, eu faço requisitos e faço design. Quando eu faço requisitos, o design tem que ser coerente com os requisitos. Em algum momento aqui, seria interessante fazer uma verificação se o design está condizente com os requisitos. Porque se ele não tiver e você não fizer essa verificação, provavelmente, se você pegar um problema durante a fase de construção, você vai ter um grande retrabalho aqui, refazendo a especificação que estava errada, refazendo o design que estava errado, e assim vai. Tá? Então, tem aqui atividades de verificação e validação, tá? E essas atividades vão sendo realizadas durante todo o processo de desenvolvimento. Repara que a curvinha começa a ficar mais alta no final da construção, porque a carga de teste, de execução de teste, de correção de defeitos, ela vai ficando mais alta conforme você tem mais software pronto. Tá? Beleza? Então, assim, essa que é a ideia do processo de desenvolvimento de software, dos testes dentro do processo de desenvolvimento de software tradicional. Você não começa a fazer teste só quando o software já está pronto. Você vai fazendo especificação, vai fazendo verificação e validação de especificação,
quando começa a ter software pronto, você começa a executar teste e vai executando os testes até o software estar pronto, está efetivamente pronto. Beleza? Então, existem esses artefatos, né? E aí, digamos assim, quais são as etapas e com os nomes que aparecem aí no mercado, essas etapas, quando você está trabalhando no processo de desenvolvimento de software tradicional, as etapas ali, ou artefatos de teste, né? Você tem a elaboração das especificações de teste, que é só o que você vai testar sem os dados, digamos, ou o que a gente chama de plano de teste. Geração de massa de dados para os testes, não adianta ter especificação de teste, exemplo, que eu falei lá, vamos testar a tela de login, eu vou testar um caso que o login está ok e um caso que o login falha. Isso é especificação, mas eu ainda preciso ter massa de dados para gerar os testes. Então, tem a geração de massa de dados para os testes. Depois disso, tem a execução dos testes. Alguém tem que ir lá, pegar os dados que foram projetados e executar lá o login ok e o login que falha. Isso gera um report, ou seja, alguém vai botar em algum documento com evidências que os testes foram executados, qual foi o resultado daquele teste. Então, por exemplo, caso de teste número 1, fazer o login ok. Aí o cara vai lá, bota os dados na tela do login ok, for teste manual, né? Tira um print screen, aperta o botão ok, vê que logou, ok, tira outro print screen, bota lá no Word e fala assim, ó, tá aqui a evidência do teste. Ou seja, tá aqui a evidência que eu testei. Gente, não existe teste de software sem evidência, tá? Não pensa que a pessoa você vai falar assim, eu testei, e os caras vão acreditar que foi testado. Não, tem que ter evidência. Quando o teste é automatizado, a evidência é o script. Você roda o script, você consegue ver que aquilo ali executou e rodou ok. Tá? Quando o teste é manual, geralmente as evidências são print screen de tela. Tá? O mais comum de todos. Isso vai para o report. Vai para o report lá dizendo, ó, tá aqui as evidências dos testes e o resultado deles. Os testes que passaram, os testes que não passaram. E depois, é claro, os testes que não passaram vão para a correção de defeitos. Aí vai ser corrigido. Depois que os defeitos forem corrigidos, você tem que reexecutar os testes. Tá? Mais para frente, a gente vai falar aqui vai falar dessa reexecução aqui, mas que ela pode ser parcial, ou seja, só dos casos de teste que foram falharam, ou ela pode ser total, porque muitas vezes quando você está corrigindo um defeito, você corrige um defeito num lugar e quebra outro lugar. Então, qual é a garantia que você tem, se foi mexido o software, que você pode só executar os testes que falharam e vai estar tudo bem? Não pode ter quebrado outras coisas? Tá? Então, essa reexecução aqui tem uma série de detalhes aqui para a gente ver também, se ela vai ser total ou se ela vai ser só dos casos de teste que falharam. Geralmente, a gente faz isso em ciclos. Tá? A gente chama de ciclos de teste. Imagina, quantas vezes, será que a primeira vez que eu rodar os casos de teste, aí saiu alguns defeitos lá, aí eu faço a correção dos defeitos, reexecuto os testes. Aí, digamos, na primeiro report de defeitos, eu tinha 10 defeitos. Eu reexecuto os testes. Aí, em vez de ter 10 defeitos, eu tenho, sei lá, 5. E muitas vezes os 5 não são um subconjunto dos 10 que eu tinha antes. Ou seja, eu posso ter novos defeitos. Então, assim, quando a gente planeja a etapa de teste num processo tradicional, a gente planeja os ciclos de teste. Ou seja, quantas vezes a gente vai fazer essas interações aqui, que executar o teste, gerar o reporte, corrigir defeito e voltar para cá, ó, executar os testes. Quantos ciclos vão ser feitos, tá? Porque pode ser que, se você falar, não, vou fazer ciclos até não ter nenhum defeito, pode ser que você não acabe isso nunca. Tá? Sempre você corrige uma coisa, estraga outra. Então, assim, para o processo acabar, geralmente, ou são definidos a quantidade de ciclos. Então, digamos, vamos fazer 3 ciclos de teste. Primeira execução dos testes,
corrige os defeitos. Segunda, corrige os defeitos. Terceira e acabou. Então, é limitado pelo, digamos, cronograma do projeto, tá? Ou pela forma com que foi projetado esse processo. Ou você pode definir um nível de defeitos que é aceitável e, a partir daquele nível, você vai interromper os testes. Então, se eu tiver, sei lá, menos do que 5% dos casos de teste falhando e eu não tiver nenhum caso de teste crítico falhando, eu encerro os testes. Eu corrijo os defeitos e não retesto. Se for processo de teste manual, tá? Se a gente tiver um processo de teste automatizado e a execução dos testes for rápida, o que é um problema também, muitas vezes não é, a gente pode executar quantas vezes a gente quiser, tá? Se a execução dos testes for lenta, isso geralmente é agendado, é tipo à noite, à madrugada. E digamos que a execução dos testes leve, sei lá, 6 horas. Pode levar, tá? Dependendo do tamanho do software, leva até mais que isso. Aí você tem um reteste a cada madrugada. Você bota na madrugada para rodar e no dia seguinte você pega aquilo lá. E o teu processo de desenvolvimento fica limitado também, porque toda vez que você tem que fazer reteste, você leva um dia, né? Então, todo ciclo de teste novo é mais um dia no cronograma, no mínimo. Tá? Então, isso também limita a quantidade de vezes que você pode reexecutar. Reexecução sem limite só se ela for muito rápida, tá? Se ela for, assim, instantânea ou poucos minutos, tá? Senão, você tem que limitar isso aqui de alguma forma. Tá? Olha só, falar um pouquinho da prática que a gente vai fazer nesse curso. Eu não vou passar isso hoje para vocês, tá? Eu devo passar isso daqui a umas 2 aulas. Tá? A gente vai conjugar esse curso com outro curso, que é o curso de PSW, Programação de Software Web, e a gente vai conjugar os testes. Vocês vão fazer os testes do software que eles estão desenvolvendo. Tá? Então, a etapa inicial aí, a gente fazer um plano de teste, tá? Onde a gente vai ter que ter, no mínimo, uma especificação que eles vão produzir por lá. Tá? Então, eu vou ajudar eles a especificar esse software, e aí essa especificação vai chegar para vocês aqui, para vocês fazerem, por exemplo, um plano de teste de aceitação, que eu vou explicar daqui a algumas aulas quais são as técnicas que a gente usa para fazer esse plano de teste de aceitação. Tá? Então, isso é só para dar uma noção para vocês de como é que a gente vai nesse curso e como é que a gente vai começar a fazer prática disso e quando, né, que a gente vai começar. Tá? Então, assim, de conteúdo foi isso hoje. Tá? A gente vai falar aí na próxima aula de especificação de testes, os testes no Agile. Tá? Então, como é que é a especificação desses testes no Agile? Caso de teste de aceitação, sim, tem especificação de teste no Agile, antes que vocês pensem, não, método ágil não tem especificação, não, tem especificação sim. E como é que são esses testes de aceitação? Como é que são os testes unitários automatizados, ou chamados de testes de regressão também? E responder essa pergunta aqui, né? A gente tem vários níveis de teste aqui no processo de desenvolvimento de software tradicional, onde os mais comuns ali são aceitação, sistema, integração e unitário. Quando você chega lá na Agile, tem aceitação, sistema, unitário. E aí a pergunta que fica e o teste de integração? Tá? Mas eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha, e aí eu respondo isso para vocês na próxima aula.